Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimada irmã Luísa, povo de Deus, aqui na Associação do Senhor Jesus, e você que está aí no santuário da sua casa, nós somos convidados pela liturgia de hoje a reconhecer que não há outro Deus além do Deus que nós adoramos. E se porventura outra realidade ocupa o lugar de Deus, isso é idolatria. A grande pergunta que devemos fazer a cada um de nós hoje é: será que tem outra realidade ocupando o lugar de Deus nas nossas vidas? Será que o nosso coração tem vivido essa idolatria narrada lá na primeira leitura, onde o povo viu tantas maravilhas que Deus fez? Foi testemunha de tantas graças. Imagina, gente, eles viram o mar se abrir, viram uma coluna luminosa os guiar durante a noite, uma nuvem os encobrir durante o dia, choveu o pão do céu, os passarinhos desciam no acampamento para eles comerem carne, e mesmo assim construíram um bezerro de ouro. Muitas vezes nós somos dessa maneira. Nós somos testemunhas das graças que o Senhor realiza na nossa vida, e mesmo assim, muitas vezes não temos tempo para Ele. Quando essa idolatria da primeira leitura é atualizada na nossa vida? Quando nós não reservamos um tempo para oração. Quando não existe no nosso dia, na nossa rotina, na nossa agenda tão corrida, um espaço para a palavra de Deus. Quando tantas outras realidades são prioridades na nossa vida e nós não reservamos tempo para o Senhor. Moisés ficou indignado ao ver aquele povo que saiu do Egito guiado por mão forte pelo Senhor se virar contra o Senhor, construindo então aquele bezerro de ouro e adorando aquele bezerro de ouro como se fosse uma divindade, um Deus. Quero aqui abrir um parêntese para fazer uma explicação para vocês sobre a narrativa que nós estamos lendo. O grande problema é a idolatria. Eles construíram um bezerro e disseram: é Deus, e começaram a adorar aquele bezerro como se fosse Deus. Aí está a idolatria. Porque muitas vezes se utilizam desse texto para criticar nós católicos por conta das imagens. Mas o problema não está na imagem, o problema está na idolatria. Veja lá no livro de Números, o próprio Deus pediu para Moisés esculpir uma serpente de bronze. É uma imagem para o povo olhar e ficar curado. Lá no livro de Juízes nós encontramos Gedeão e Micas esculpindo uma imagem do próprio Deus a pedido dele. Nós encontramos no livro dos Reis Salomão colocando as imagens no templo a pedido de Deus. Então veja, o problema não está na imagem, o problema está na idolatria, fazer da imagem Deus. E essa idolatria, como eu disse, pode ser atualizada quando o nosso coração não tem espaço para Deus ser Deus. Então bata em seu peito e diga assim: eu não posso permitir.
que outra realidade ocupe o lugar do Senhor. E quando nos convencemos disso, nós permitimos que Deus seja Deus na nossa história e reconhecemos a sua bondade, o seu amor. Nós reconhecemos o quão maravilhoso é pertencer ao seu reino e como a nossa vida pode ser tocada, transformada, se submetermos a nossa história ao seu senhorio. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, e quando permitimos que Ele toque profundamente a nossa vida, e quando vivemos da adoração, na adoração, e vamos mergulhando no mistério, mais profundamente a vida é transformada pelo mistério que nós tocamos. Jesus, no Evangelho de hoje, contando as parábolas do reino, compara o reino dos céus com duas realidades tão pequenininhas, que é a semente de mostarda e o fermento. E ele diz que essas realidades pequenas, a semente e o fermento, têm um poder transformador. A semente vira uma grande árvore a ponto de acolher os pássaros. O fermento faz toda a diferença na massa. Quem faz pão aqui sabe disso. Se esquecer o fermento no bolo, numa receita, desanda totalmente. A porção do fermento é pequena, mas faz toda a diferença na massa. A semente da mostarda é pequena, mas faz toda a diferença na vida dos pássaros, que depois na árvore fazem seus ninhos. Então perceba que o reino dos céus pode parecer pequeno. O reino de Deus pode parecer pequeno, mas tem um poder transformador. Assim, também os discípulos do reino. A presença do cristão no mundo pode ser discreta, mas a nossa presença no mundo pode torná-lo melhor. A partir do nosso testemunho, a partir da nossa submissão ao senhorio de Jesus, entregando o nosso coração a Ele, permitindo que Ele viva em nós e as palavras de Jesus sejam refletidas na nossa vida, a nossa vida vai transformar o mundo. Tal como a semente de mostarda, que é pequenina, tal como a porção de fermento, que é pouca, mas faz a diferença. Assim também deveríamos ser nós, lá no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa faculdade, nos lugares que nós frequentamos. A nossa posição no mundo deveria transformar o mundo. Tem um documento da igreja chamado Lumen Gentium que diz sobre a apostolicidade dos leigos. Esse documento afirma que o leigo tem a missão de ser igreja onde muitas vezes o clero não consegue ir. Por exemplo, nós padres não conseguimos estar em todas as casas, em todas as empresas, em todas as faculdades, em todos os lugares, mas você, leigo, pode. E a sua presença pode ser transformadora. A presença do cristão no mundo pode fazer com que o mundo reconheça que vale a pena ser de Jesus. Afinal, o que convence é o evangelho pregado com a vida. Eu sempre insisto nisso. São Francisco afirmava: toma cuidado com a tua vida, porque a tua vida pode ser o único evangelho que o teu irmão lê. É preciso que exista em nós o desejo de ser palavra viva, evangelhos vivos. E de que jeito nós nos tornamos? Rompendo com a idolatria, destruindo os altares dos ídolos que construímos no nosso coração e permitindo que Deus seja Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida, na sua história. Permita que no seu coração Ele ocupe o lugar mais importante. E quando reconhecermos que não há outro Deus além dele, nós seremos muito mais felizes. Submeta a sua vida ao Senhor e eu tenho certeza que ela se transformará. Quero te convidar agora a fechar os seus olhos e transformar tudo isso que nós ouvimos numa prece. Talvez nós temos construído tantos altares em nós. Altar para o dinheiro, para o orgulho, para tantas realidades que ocupam o lugar que Deus deveria ocupar.
Perdão, Senhor. Perdão por muitas vezes não reconhecer o teu senhorio, não submeter a minha vida a ti. Eu desejo do meu coração ser tocado pela tua graça, tal como foi tocada a vida de Santo Inácio de Loyola. Eu quero, Senhor, ser todo teu e a vida mergulhada em ti, reconhecer que não há outro Deus além de ti, e por isso eu te adoro e te louvo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Não há outro Deus além de ti, justo, verdadeiro, incomparável. Grande é tua majestade, queremos te adorar em espírito, em verdade. Louvor e glória ao Rei, toda adoração a ti, Jesus, Senhor. Maravilhoso és, soberano Deus, eterno és, Jesus, o Senhor. Nós queremos submeter a nossa vida ao teu senhorio, porque não há outro Deus além de ti, Jesus. Que a Virgem Maria interceda por nós e que ela faça com que o nosso coração te acolha e te adore. Assim seja. Amém. Amém.